A paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui mais uma vez para cooperar com o CAPED, disponibilizando mais uma ferramenta de estudo para a nossa Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Evandir e nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 12, já caminhando aí perto do final desta revista, onde estudamos o livro do profeta Isaías, o evangelista do Antigo Testamento. A lição de número 12 traz o título O Reino Messiânico, Está conosco aqui também nessa oportunidade o presbítero Renato, estará se apresentando. A paz do Senhor a todos, amigos e irmãos, professores, professoras. É uma honra estar aqui mais uma vez para juntos somarmos força e apresentarmos aqui mais um subsídio de aula para ajudar aqui na aula e ajuda do CAPED e ajuda de nós todos. E vamos aqui estar comentando, conversando um pouco sobre a lição 12, lição que traz por título o Reino Messiânico. Reino Messiânico. Sabemos que Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico, ou seja, ele é um profeta messiânico. Só falar, a maior parte do livro é direcionada a falar do Messias, o Messias prometido, o Messias de Israel, o Messias de Judá. Mas também ele profetiza sobre um reino, um novo reino, ou seja, um reino messiânico. É isso que o irmão Evandir, nosso querido irmão, traz aqui nesse título de lição. Pois bem, e para falar sobre isso, como sempre de costume, eu gosto de analisar aqui o texto-chave da lição, ou o texto da lição, que fica aqui, nesse caso aqui, em Isaías, capítulo 2, dos versículos 2 ao 4, depois vem Isaías, o capítulo 11 e 12, que diz assim, eu queria me ater no capítulo 2 do versículo 11, que diz assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isso aqui é Isaías profetizando, a profecia de Isaías. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza. Veja bem, irmãos, o Espírito de sabedoria, e é isso que eu queria comentar um pouco. 7 Espíritos, como ali também é falado no livro de Apocalipse. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, 5º, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor, 7. E rapidamente fazer um comentário básico aqui, desses Espíritos. Primeiro, os 7 Espíritos de Deus, eles simbolizam a perfeição absoluta do governo divino sobre o mundo. E é isso que Isaías está nos passando aqui. Primeiro, o Espírito do Senhor. Um adendo, quem tem o Espírito do Senhor na vida, ele faz a diferença por onde passa e faz bem com quem convive, irmão Evandir? Quem tem o Espírito do Senhor é nítido o jeito, o modo de vivência, o modo de vida. Ou seja, quem convive com quem tem o Espírito do Senhor gosta e é gostoso de conviver com a pessoa assim. O Espírito do Senhor é o primeiro da lista, porque ele é a raiz e o tronco espiritual de onde procede sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Veja bem. Isaías está lá, eu vou citar algumas passagens aqui, só para vocês, os irmãos, só se ater, depois vocês pesquisem e leem. Não dá para mim ler tudo, algumas passagens eu vou ler, outras não. Está lá em Isaías 11 e 2. Em Efésios, capítulo 4, versículo 4, Paulo escreve que há só um Espírito. Há só um Espírito. Então, portanto, os 7 Espíritos de Deus, ele revela a multiforme manifestação do Espírito Santo de Deus. Está lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Só também abrindo um parênteses. Eu comentando aqui de cada Espírito, eu separei aqui 2 pontos para comentar sobre esses Espíritos. Esse texto de Isaías 11:2, ele revela que sobre o Messias, o qual é o tronco, o rebento, a raiz e o renovo de Jessé, repousarão estes 7 Espíritos. Em Lucas, capítulo 4, dos versículos 18 ao 19,
Jesus revela o cumprimento das profecias de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim. E lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, o próprio Jesus se identifica como o que tem os 7 Espíritos de Deus. Esse é o primeiro Espírito, o Espírito do Senhor. Segundo, o Espírito de sabedoria. A sabedoria aqui que a gente fala, que Isaías também comenta, que a Bíblia comenta, né, em outros livros, não é a sabedoria segundo o mundo, não é. É sabedoria segundo o Espírito de Deus, sabedoria que vem do alto, sabedoria do Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande agente da sabedoria. Isaías, capítulo 40, dos versículos 13 ao 14. E é o Espírito Santo que distribui às igrejas o dom da palavra de sabedoria. Vocês conferem lá depois em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. E em Êxodo, capítulo 31 e 3, Deus encheu a Bezaleel do espírito de sabedoria e de entendimento. E em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, nós lemos que Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Em Efésios, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo afirma que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência. Então aqui é espírito de sabedoria. É o mesmo espírito aí, né, pastor Evandir, que Deus deu a Moisés. Está lá em Números, capítulo 11, versículo 17, quando o próprio Deus fala para Moisés separar 70 pessoas, que Deus ia dar o mesmo espírito que deu a ele. É um espírito, nós podemos deduzir que é espírito de sabedoria, sabedoria para levar o povo. E terceiro, o espírito de entendimento. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, fala sobre isso. Agora, em Daniel, capítulo 2, versículo 21, Daniel escreve que Deus é o que dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Os inteligentes, aqueles que, segundo a ciência divina. Em Daniel também, capítulo 5, dos versículos 11 ao 14, até os pagãos ali, eles reconheciam que Daniel possuía uma capacidade divina e sobrenatural para entender, decifrar, desvendar e interpretar os enigmas mais difíceis que poderiam existir. E lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo afirma que devemos ser cheios do conhecimento da vontade, da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Agora vamos para o quarto, o espírito de conselho. Espírito de conselho, que quem tem Deus, irmão, quem é de Deus, ele sempre tem um bom conselho. Quem é de Deus, ele sempre faz a diferença. Quem é de Deus, quando alguém, seu próximo está passando por algum aperto ou alguma coisa, ou que precisa, se ele não tiver um conselho, se ele não tiver uma coisa para falar boa, ou ele fica quieto. Ou seja, quem é de Deus, ele nunca vai atrapalhar ninguém. Jamais. Em Jó, capítulo 12, versos 13, a palavra de Deus afirma que com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Isso é Jó falando. No Salmo 33 e 11, nós lemos que o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Em Isaías também, capítulo 28 e 29, o profeta Isaías escreve que Deus é maravilhoso em conselho e grande em obra. Agora o quinto, o espírito de fortaleza. Só fazendo também um parênteses aqui, quem sabe e confia no Deus que serve, ele está firmado, ele está fortalecido sempre no Espírito Santo e ele nunca deixa se abalar por qualquer coisa. Quem confia no Espírito do Senhor. Em Naum, o livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, o Naum escreve: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. E lá em Isaías também, capítulo 59, 19, lemos: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E também em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo escreve:
porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então esse aqui é o espírito de fortaleza. E o sexto, espírito de conhecimento. Já estou terminando aqui. O conhecimento, ou a ciência, é a capacidade de conhecer perfeitamente as coisas, sabemos disso. Mas o Espírito Santo é o grande agente do conhecimento. Isaías 40, e versículo 13 ao 14, fala bem disso. Depois vocês pesquisam. Em 1 Coríntios, capítulo 12, aliás, Isaías 43, ele vai falar lá que ele vai descrever mais ou menos assim que ninguém conhece ou sabe o intento de Deus, ninguém pode ensinar a Deus e ninguém conhece a mente de Deus. É uma coisa extraordinária. Deus é soberano e ninguém consegue decifrar. É por isso que um dia desse eu estava até conversando com o irmão, até também na outra gravação, que as pessoas do mundo, principalmente essas pessoas que estudam muito, irmão Evandir, eles acham que eles sabem demais e eles querem analisar Deus num contexto humano. Deus não se analisa num contexto humano, jamais. Então, por isso que o próprio profeta Isaías põe, né? Quem irá entender a mente do Senhor? Ninguém entende, ninguém conhece a mente do Senhor e ninguém ensina a Deus. Não existe isso, não tem como, né? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, o apóstolo Paulo vai falar que porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito. Veja bem, pelo mesmo Espírito, não é outro Espírito não. A palavra da ciência. Então estamos falando aqui de 7 espíritos, mas tudo ligado a espíritos de Deus. Em 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 10, o mesmo apóstolo Paulo, ele vai afirmar que devemos frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. E lá em 1 João também, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo vai escrever: e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Isso é espírito do conhecimento. E para finalizar aqui para o meu comentário desses 7 espíritos, o 7º, espírito do temor do Senhor. Lá em Jó, no livro de Jó, capítulo 28 e 28, vai falar bem sobre isso, depois se vocês pesquisem, leem. Salmo 111 e 110 também, leem. Não vou ler tudo para não tomar tempo. E em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, o apóstolo Paulo vai escrever que nós, sendo detentores das gloriosas promessas divinas, devemos aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. Ou seja, o espírito do temor do Senhor trabalha gerando o temor do Senhor em nossos corações. O mesmo apóstolo escreve lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. E para terminar aqui, em Hebreus, capítulo 12, versículo 28, nós lemos que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, ela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade. Ou seja, o temor do Senhor será o seu tesouro. Isaías 33 e 6. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Os 7 Espíritos de Deus, eles apontam para a plenitude do Espírito Santo na igreja e a multiforme soberania de Deus manifestada através dos séculos, no meio do seu povo. Aí vocês também, para terminar, vocês pesquisem e leem Efésios capítulo 3, versículo 10 e Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Muito bem. Observando aqui pelo comentário do Renato, eu pude perceber que essas habilidades que o Espírito concede às pessoas era a fim de cumprir uma missão, né? E todas essas habilidades eram ministradas em algumas pessoas mais individuais. Mas, todavia, quando se olha para a pessoa de Jesus, do Messias, todas as habilidades concentradas nele, né? Então, isso você não vai ver em nenhuma outra pessoa, né, em que repousa todas essas habilidades. Bem lembrado. Ou seja, nele está a plenitude do Espírito de Deus, né? Jesus foi pleno na pessoa do Espírito na sua vida, né?
Observando também aqui que essa lição nossa, o reino messiânico, ela tem base no item 15 do nosso credo das Assembleias de Deus do Brasil, né, da CGADB. Então, o item 15 vai falar sobre o juízo final, a implantação do milênio. Então, esta lição, ela também faz parte do nosso credo, certo? Interessante sempre observar isso. Sempre tem pessoas novas na igreja e às vezes tem dúvida de responder sobre a razão da esperança em que está ali congregando. Então, é sempre importante evidenciar sobre o credo da nossa igreja, né? Diante do que está proposto para nós aqui, temos na introdução, como subsídio, queria colocar que existe várias revelações, vários sinais, né, que o profeta vai trazer sobre a existência do milênio e que vai nos dar, então, uma correta interpretação para isso, né? Então, sinais servem para orientar o caminho certo, serve para advertir, para não sermos surpreendidos e para a garantia de que as promessas se cumprirão. Então, estar atento a esses sinais é muito importante, né? O reino messiânico, estudado no livro do profeta Isaías, também não seria possível ser visto apenas uma aula, né? Se observarmos durante o livro, eu coloquei apanhados aqui, por exemplo, o capítulo 2 vai trabalhar em cima do governo do Messias, o capítulo 9 vai falar do reino eterno do Messias, o capítulo 11, como ele já trouxe uma reflexão do versículo aqui, o capítulo 11 vai falar sobre a paz e a harmonia no milênio, o capítulo 35 vai retratar a restauração da criação, e capítulo 65 vai falar sobre paz e sobre longevidade. Então, muita coisa ainda pode ser estudada, além do que está proposto aqui para essa lição, né? Como observando aqui também, o termo milênio não aparece no livro, nem aparece na Bíblia, porque milênio é um conceito, né, que nós temos das evidências em que lemos os textos sagrados, né? Observando também aqui em uma semelhança que existe quando nós colocamos que o livro do profeta Isaías é uma mini-bíblia, e olhando também para esse tema relacionado ao reino de milênio, se fizermos uma leitura em Apocalipse 21 e olharmos para os últimos versículos, né, Isaías 66, estava lendo aqui e observando a similaridade que existe, por exemplo, Isaías 66, versículo de número 18, porque eu conheço as tuas obras, os teus pensamentos, o tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória, e porei entre eles um sinal, e que deles escaparem, enviarei as nações. E aqui vai citar Tarsis, Pu, Lude, Flecheiros, Atubal, Javã e as ilhas de mais longe que não ouvirão a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por presentes ao Senhor, por cavalos e carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, e sobre o meu santo monte Jerusalém, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor, né? Então, a similaridade que existe no capítulo com o final dos tempos, né, do livro do profeta Isaías. Então, é sempre bom estar atento. Esses links que a Bíblia faz ajudam-nos muito a termos essa compreensão. Dentro desse ponto aqui, que nós seguimos aqui falando sobre o você sabia, né? Sempre achamos que é interessante colocar esse tema. Citamos alguns profetas contemporâneos, e não foi só o profeta Isaías que vai falar sobre o reino do Messias, né? Então, isso traz para nós um apoio ao que nós estamos estudando. Olhando, por exemplo, vou deixar aqui uma referência a Oséias capítulo 2, versículo 18, vai falar sobre essa era de um reino messiânico. O livro do profeta Miqueias, o capítulo 4, é quase que idêntico, alguns versículos, ao o que estamos estudando aqui do capítulo 2, do livro do profeta Isaías, além de outros, né? O próprio Daniel vai falar sobre o reino do Messias, um reino eterno que não terá fim, né? O profeta Daniel, capítulo 2, versículo 44, o Jeremias, capítulo 23, versículo 4 e 5, fala sobre um renovo justo, né? Um rei descendente de Davi que reinará eternamente. Então, mostrando o quê?
que Cristo iria reinar sobre a terra. Ezequiel 37, 24 e 25 e Zacarias 14 e 9. O Messias será rei sobre toda a terra. Então, é claro que nessa lição nós estamos focando mais no livro do profeta Isaías, mas poderíamos ter também esse mesmo estudo baseado em outros livros proféticos também do Antigo Testamento. Falando aqui mais um pouquinho mais sobre o Messias, bem citado que o irmão Vandir falou, faz aqui algumas características de comparações do livro de Isaías com alguns livros dos evangelhos, os evangelhos chamados evangelhos sinóticos. E uma das comparações, uma das coisas que eu estava vendo aqui, ele descreve, né? Ou seja, fazendo uma analogia do Messias aqui, Jesus, ele se submete a um processo normal, a qual é a mesma coisa de uma criança humana, né? Ele cresce, se desenvolve, e aí ele sente na pele o que é realmente ser um humano, ou seja, ele foi um ser humano fantástico e incrível. Isso foi Jesus. E viveu, veja bem, viveu de acordo com as Escrituras e cumpriu perfeitamente a lei daquela época, né? Se fosse hoje, ele cumpria a lei também, daquela época. E ele viveu, agora uma observação que eu gosto de fazer também, irmão Vandir, que ele viveu de acordo com as profecias, né, dos profetas lá do Velho Testamento. Os profetas esses que tinham profetizado bem antes da sua chegada como homem aqui na terra. Caso esse, como o que estamos falando aqui do profeta Isaías. Ou seja, nele se cumpriu e vai se cumprir ainda as profecias do profeta Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremias, Miqueias. Tem muitas coisas, muitas descrições que está ali falando do Messias de Jesus, né? Eu há um tempo atrás estava vendo um professor falando que descrevendo alguns textos, que eu não quero entrar aqui no detalhe, mas falando que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, sim, porque os evangelhos e algumas partes de cartas de Paulo fala do profeta Isaías e fala do livro de Isaías. Então não tem como não ser profecia, no caso aqui, visões de Isaías para o futuro e falando do próprio Jesus Cristo. Então, como homem, o menino Jesus nasceu, Isaías 7,14 vai falar sobre isso, Isaías 9,6, Mateus 1, do 18 ao 23, Gálatas 4,4. Porém, como Deus, Jesus Cristo é desde os tempos eternos. Por isso que eu estou falando. 800, por volta de 800 anos antes, Isaías profetizava, e alguns profetas contemporâneos dele também profetizavam algumas profecias relacionadas a Jesus. Antes dele vir à terra como homem, porque ele já era Deus. Então Jesus, aí eu faço aqui uma analogia, né? Jesus Cristo, ele é maravilhoso, isso, eu acho que se eu não me engano, lá no capítulo 6, que fala muito isso, mas eu gostei e quero fazer uma analogia aqui. Jesus Cristo, ele é maravilhoso porque ele faz maravilhas. Jesus Cristo, ele é conselheiro porque ele tem os melhores conselhos para os seus povos. E Jesus Cristo, ele é o Deus forte porque ele é grande em força e forte em poder. E Jesus Cristo é o Pai da eternidade porque ele é de eternidade a eternidade. E Jesus Cristo, ele é o príncipe da paz, porque ele é a nossa verdadeira paz. E ele se humanizou como parte da sua humilhação voluntária, né? Ele se humanizou e para nos salvar através da sua morte, uma morte de cruz. Aí, para completar isso tudo, esse é o Jesus que nós servimos e esse é o Jesus que o profeta Isaías descreve. Todinho aqui, esse é o Jesus aqui que alguns, a pessoa que quando estuda, fala, o capítulo tal, não tem nada a ver. A gente sabe que alguns capítulos, não vou citar aqui, mas fala de um rei, mas fala profecias relacionadas ao Messias. Não tem como fugir, que a própria Bíblia em Mateus relata, e o próprio Evangelho de Lucas, ele mesmo, muitos os saduceus, algumas pessoas da época, liam o quê? O livro de Isaías.
Eles não tinham a melhor forma deles evangelizar. Nós sabemos que não tinha o Novo Testamento na época, mas já era evangelizado lá atrás o livro de Isaías. Sim. O livro de Isaías era usado para evangelizar e para falar do cristianismo. Isso que o irmão colocou, até Sim. bem colocado. Muito bem. Uma breve observação aqui sobre a humanidade, né? Achamos por bem colocar esse ponto aqui a ser estudado dentro desta revista, pelo fato de que o reino messiânico acontecerá aqui na Terra, né? Então, para que Cristo viesse reinar aqui na Terra e ocupar o trono de Davi, como profetizado, como vai acontecer, é necessário se faz ele nascer como homem, né? Então, por isso nós trouxemos aqui sobre a sua humanidade manifestada, aproveitando os textos aqui de Isaías 7, versículo 14, para mostrar que ele nasceu como homem para ocupar esse cargo aqui na terra. Os reis que Isaías estava vivendo na sua época, que tanto que passaram antes dele, que se seguiram após, eram reis falhos, cheios de falhas, né, propenso a erros, mas o rei que Isaías vai apresentar, que iria ocupar o trono de Davi, era um rei perfeito, justo e sem falhas. Mas esse rei precisava nascer. Então, este é o rei, o Emanuel, né? Colocamos aqui também as categorias de tipos proféticos. Bom frisar isso aqui, porque ela é uma das respostas do questionário, né? Então, os textos específicos é um tipo de profético, alusões ou pessoas e eventos. Também a questão da humanidade de Cristo manifestada. Ele não passou a existir quando nasceu, né? Naquele momento ele estava apenas tomando uma forma humana, né? Mas sempre existiu. Então tem vários textos aí que vai nos trazer isso claro aí, né? O próprio João capítulo 1, versículo do 1 ao 3, tá certo? Segundo ponto aqui da nossa lição, o reinado futuro do Senhor, né? É bom lembrar que na ocasião, se alguém quiser fazer uma breve resumo para a igreja, né? A ocasião do arrebatamento da igreja, ela segue para a igreja para o dia de Cristo, enquanto o mundo aqui na Terra vai passar para o momento da grande tribulação. E a implantação do milênio é somente na segunda fase de Cristo, no seu retorno glorioso, no dia da revelação do Senhor, né? Isso é o estudo em que nós cremos, né? E assim nós seguimos, segundo nós entendemos pela revelação, pela instrução que nós temos da Igreja Assembleia de Deus. Então, se porventura tiver alguém que tem uma outra instrução, né, saiba conduzir a aula de maneira que possa explicar que nós somos os pré-tribulacionistas, mas que existe lá os que são mid, que são amilenistas, né? Então, entender aí essa lição, ela segue uma linha de raciocínio, né, que é seguido pela Assembleia de Deus, né? Coloquei aqui uma outra coisa interessante. Neste dia, Jesus virá para julgamento das nações. Então, algumas referências que vai estar. Zacarias capítulo 12 e versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplica. E olharão para mim a quem o transpassaram e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, né? Então aqui está o início da implantação, o que Isaías vai colocar aqui no versículo que nós colocamos: nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor será estabelecido um cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele se afluirão todos os povos, né? Então, esses são os últimos dias aqui revelado pelo profeta Isaías e o seu cumprimento, né, para um reino futuro de Cristo aqui na terra, né? A letra A aqui do segundo ponto fala um reino sobre toda a terra, né? Então, Cristo virá reinar sobre toda a terra, implantará um reino milenar, né, destruindo o anticristo, anulando todo o seu poder, todo o pecado, e então poder implantar esse reino com essas características, né? Porque olhando aqui, olha, um reino onde a justiça prevalecerá, um reino de instrução divina, um reino de perfeita paz,
Então, para que isso aconteça, necessário se faz, né, destruir o poder de Satanás, destruir todo o poder do anticristo, todo o seu poder bélico, né, do anticristo que se levanta, e então implantar esse reino messiânico aqui na terra, né? Dando continuidade, falando um pouco também, pegando esse gancho do irmão, sobre o reinado futuro, né? Nós sabemos que o templo foi construído no Monte do Senhor, o Monte de Moriá, perfeitamente visível a todos os habitantes ali de Jerusalém. Deus concedeu a Isaías o dom de ver o futuro. Isso aqui estamos falando, mais uma vez, estamos descrevendo aqui do futuro e de uma visão de Isaías, visão essa que é para o futuro. E naquela época, Deus mostrou-lhe o que aconteceria a Jerusalém, e Apocalipse 21, o apóstolo João ali, ele retrata bem o glorioso cumprimento dessa profecia na Nova Jerusalém, onde somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eles terão permissão para entrar. Deus faz um pacto, ou seja, faz uma promessa com seu povo que nunca será revogada. E a fidelidade de Deus nos dá esperança para o futuro. E essa descrição que o profeta Isaías faz, a descrição de um maravilhoso futuro de paz, que ele descreve, né? Quando os instrumentos de guerra serão convertidos em ferramentas de lavoura. Está falando aqui que João estava tendo uma visão no sentido de agricultura. Visão da época, visão tudo que relacionava a coisas da época. Instrumentos de guerra que serão convertidos em ferramentas de lavoura. E nós seremos ensinados nas leis de Deus e as obedeceremos. Não obstante, estamos certos de que Deus removerá todos os pecados que levam à guerra, aos conflitos e a outros problemas. Nós, aí vem um conselho também, né? Não devemos esperar que ele entre em ação antes que comecemos a obedecê-los. Ou seja, antes melhor obedecer do que sacrificar. Devemos andar sob a sua luz agora, exatamente como foi ensinado a Judá. Embora a recompensa eterna esteja à nossa espera, desde agora, podemos gozar dos muitos benefícios da obediência à medida que aplicamos a palavra de Deus em nossa vida. Ou seja, isso aqui fala de obediência, fala de resiliência, fala de espera, fala de fidelidade. Isso tudo aqui está no contexto do livro de Isaías. Está no contexto da promessa, está no contexto do reino futuro, está no contexto do reino milenar, resiliência, paciência, firmeza, estáis firme, esperando a volta de Cristo. Que nós possamos ter em mente e ter em mente que Cristo, ele foi, um dia ele vai voltar. E ter na nossa mente também que a obediência, o servir a Deus, o ficar firme nos seus caminhos, isso faz a diferença. Isso faz muita diferença. E só para completar aqui, fazendo um resumo do profeta Isaías, ele fala aqui da sua visão. O reino messiânico, ele descreve aqui uma descrição. O reino messiânico é uma era futura de paz universal, justiça divina, prosperidade, governado por um descendente de Davi, rebento do tronco de Jessé, ungido, aí que vem a diferença, ungido com o Espírito Santo. Unção faz diferença. E caracteriza-se pela harmonia entre os povos, a visão que Isaías está passando aqui, fim da guerra, justiça social e restauração da criação, onde o conhecimento de Deus cobrirá a terra. E as características principais do reino aqui falado em Isaías rei justo e divino, paz universal, harmonia na criação, e seja, o governante ele será caracterizado por sabedoria, o que o irmão falou, bem colocado, só alavancando o que ele falou. O governante será caracterizado por sabedoria, conselho, fortaleza e temor do Senhor, julgando os pobres com justiça. Hoje o que mais nós vemos, né, irmão? Falando aqui no sentido Brasil, mas o mundo todo está assim.
é injustiça. Isaías aqui ele profetiza, ele tem essa visão, ele fala do reino futuro, ele fala do reino messiânico, né? Que eu já coloquei, já volto aqui a repetir, tem palavras ali no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de Lucas, que faz referências a essa mesma situação, justiça. Ou seja, paz universal, descrita como o tempo em que as espadas, ou seja, as armas de guerra serão transformadas em relhas de arado, e as nações não pegarão em armas umas contra as outras. Ou seja, um cenário, a harmonia de criação, na criação. Um cenário onde os predadores e presas conviverão, simbolizando a remoção da violência. Isso é a visão do profeta Isaías. E fala também um pouco aqui da restauração de Jerusalém, né? A visão que o Isaías passa. Jerusalém se tornará o centro espiritual do mundo, atraindo todas as nações para aprender os caminhos de Deus. E, para terminar, a vinda do Messias, ela acaba, o discípulo, com as trevas espirituais, libertando o povo do domínio opressor. Isso é o que o profeta Isaías está prevendo e que nós, os cristãos firmes, que continuar firmes, iremos gozar isso um dia. Ou seja, para nós cristãos, essas profecias de Isaías, ela se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, trazendo o reino de Deus não apenas de forma exterior, mas de forma interior. O reino de Deus, é onde eu estava falando na igreja, o reino de Deus começa dentro de nós. Isso. O reino messiânico, aqui profetizado por Isaías e por tantos outros escritores do Antigo Testamento, era crido e esperado pelo povo judeu, né? Na ocasião da ascensão, em que Jesus estava ali no Monte das Oliveiras e ele subiria para o céu, a pergunta dos discípulos foi assim: aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Então eles esperavam esse momento, esse reino messiânico foi esperado pelos discípulos desde o princípio do seu chamado. Quando eles foram chamados para ser discípulos de Jesus, achavam que Jesus estava iniciando a restauração do reino a Israel, né? Inclusive, quando Jesus se encontra com Pilatos ali, aquelas perguntas, Jesus vai dizer assim: o meu reino não é deste mundo. Então, naquela ocasião, Jesus veio, sim, para implantar um reino espiritual. Características essas que nós observamos aqui no reino messiânico, em que se implantará aqui na terra, são características que já podem ser vividas por aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Aqueles que servem a Deus, que estão vivendo na igreja, eles já não são deste mundo. Eles já vivem sobre um diferencial, eles já vivem sobre as características do reino de Deus, né? Todavia, de uma forma limitada. Ainda será implantado sobre toda a terra. Quando os discípulos fazem essa pergunta, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? Eles esperavam o quê? O reino messiânico, né? Então revela que eles acreditavam no reino terreno do Messias. Revela que eles tinham curiosidade sobre as questões do futuro. Revela que existiam coisas que para eles eram secretas e que estavam ocultas sobre os planos de Deus. Porque a resposta de Jesus para eles é: não vos pertence saber as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, né? Então, são acontecimentos que viriam a acontecer e que eles tinham desejo de saber como seria, né? Pode ser vivido hoje pela igreja. Aqui, olhando para o ponto letra C aqui da nossa lição, o reino do Messias é pacífico e próspero, né? Então, no início da aula, o presbítero Renato colocou sobre a pessoa do Espírito Santo na vida do Messias, né? A pessoa do Espírito Santo. Então, desde o ministério terreno de Jesus, o Espírito Santo já era visto na vida dele, né? Então, desde o início do seu ministério terreno, quando ele se encontra com Natanael, o primeiro encontro ali, Jesus fala com Natanael, ele faz a confissão: Senhor, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel, né? O que leva as pessoas a reconhecer? O que está escrito aqui no capítulo 11, versículo 2, né?
repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Né? E Isaías capítulo 32, versículo 15, está escrito assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Né? Então Isaías fala de um reinado justo e ele faz uma ligação entre este reinado do Messias, a presença e a atuação direta do Espírito Santo. Né? Então o Espírito Santo é visto aqui em Isaías capítulo 32, versículo 15, Isaías 44, versículo 3, derramarei o meu Espírito sobre tua posteridade. Só acrescentar algo aqui sobre um reino de perfeita paz, que na lição não deu para nós abrangirmos isso, mas quando nós aceitamos a Cristo, acontece a redenção da nossa alma. Né? Romanos 8 e 10, né? O Espírito vive, nós que estávamos mortos, passamos a estar vivos. Né? A redenção da alma. Mas olhando para Romanos capítulo 8, versículo 23, diz assim que nós aguardamos a redenção do corpo. Né? Uma coisa é a redenção da alma quando nos entregamos a Cristo, mas a redenção do corpo ainda não aconteceu. Né? Filipenses 3:21 diz que Cristo transformará o nosso corpo humilhado. Então haverá uma redenção para o nosso corpo. O milênio, ele é o quê? Romanos 8:22. Toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. A redenção da criação. Né? Então, toda a criação, quando nós olhamos para essa paz entre os animais, essa paz na natureza, é o quê? É a redenção da criação. Né? A saber que, na ocasião do pecado, o Senhor disse que a terra produziria espinhos e cardos. Né? Então, a queda humana, ela trouxe consequências para toda a criação. Então, nós aguardamos a redenção do corpo, e a terra aguarda a redenção, a criação aguarda a redenção da criação. E Cristo, no milênio, ele irá fazer, então, esta redenção de toda a criação. Só finalizando aqui, nós estudamos esse tema do reino milenar e nós entendemos que Deus dividiu o tempo em dispensações, né? E em cada dispensação, Deus, respeitando a capacidade de compreensão das pessoas, ele vai se revelando e mostrando que sempre há uma oportunidade de nós nos relacionarmos com ele. Né? Então, que nós possamos aproveitar esse momento e entender que esse reino de Cristo já pode ser vivido para os que estão na igreja, mas que também haverá um momento em que ele será implantado aqui na terra. Nós dissemos aqui, o reino de Cristo não é uma utopia, mas se cumprirá em sua plenitude. Amém. Só para terminar também, eu gostaria de deixar com os nobres irmãos, lá no capítulo 9 do próprio livro de Isaías, que fala, eu tenho por título a epígrafe aqui, o advento e o poder do Messias. Está falando do Messias, então está falando de Jesus. Profecia de Isaías. Eu gostaria aqui de ler o capítulo 2 e o capítulo 6, que diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Está falando aqui, pode ser dirigida a nós, sim. Podemos desfrutar de algo aqui que Isaías falou. E no 6, aí o 6 que é bem completo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Bem lembrado que o irmão Vandi falou aqui, todas as atribuições aqui que o profeta Isaías fala e coloca, é difícil, é quase impossível. Eu acho que é impossível. Muitas atribuições aqui com vários adjetivos, qualidades, tudo que o profeta coloca, como esse aqui mesmo, ser só para um rei. É difícil e impossível. Jesus tinha todas as qualidades que o profeta Isaías, ao longo dos seus 66 capítulos, algumas coisas que ele descreve sobre o Messias, o novo Messias, é sim, Jesus Cristo. Então que possamos ficar firme nas promessas do Senhor e que possamos um dia, como o irmão também falou, né, pode ser algumas coisas, pode ser o reino de Deus, pode ser gozado aqui na terra, sim,
com algumas coisas, alguns privilégios. Mas esse reino perpétuo, milenar, que vai ser implantado, que possamos ter o privilégio de participar disso um dia também. Deus abençoe os irmãos e muito obrigado mais uma vez.